Oi, gente, tudo bem? Faz tempo, né? Eu sei que eu dei uma sumida, mas é que esse fim de ano, lá na universidade que eu estou estudando, tinha muita coisa para fazer. E sabe como é que é, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, é o primeiro semestre que eu estou aqui no Canadá, na cidade de Calgary, e eu estou fazendo um curso numa universidade cristã, na área de teologia, é um mestrado, e eu cheguei, tem 3 meses, tem 3 meses, na verdade, né? Que a gente chegou a 3 meses e pouquinho. E o ritmo realmente é muito puxado, vocês não têm noção, assim, como que é diferente do que a gente é acostumado no Brasil, né? Inclusive, quando você vai fazer um curso no Brasil, você reclama de ter muita leitura, muito trabalho para fazer, mas você chega aqui, aí você pira. O negócio é assim, ó, cada dia, todo dia, as coisas não param. Então, nas últimas 2 semanas, eu não tive como parar para fazer o vídeo, porque eu não tinha condições físicas, mentais, né? E até ao mesmo tempo, né? Eu tava correndo para terminar os trabalhos e graças a Deus terminei. Falta só mais um agora, que também já tá no final, então eu acho que daqui para frente a gente consegue regularizar essa questão dos vídeos aí. Eu sei que é legal a gente ter uma sequência e tal, mas também eu tô tentando, não quero fazer de qualquer jeito, então por isso que eu dei esse tempo aí. Mas estou voltando hoje e a gente está em dezembro, queria ter algumas conversas nas próximas semanas aí, até acabar o ano, em torno do tema do Natal, em torno do tema de nascimento de Jesus. Eu sei que quando você, hoje, né, quando você busca o termo Natal, por exemplo, no Google, você pode entrar aí agora e procurar lá no buscador do Google, escrever Natal, colocar imagens, você não vai achar nenhuma é muita coisa, mas você não vai achar quase nenhuma imagem relacionada a Jesus, né? Relacionada, por exemplo, ao presépio, à estrela lá de Belém, enfim, nada relacionado a Jesus. Você vai encontrar um monte de foto de enfeite de Natal, árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel, trenó, enfim, caixa de presente. Isso revela um pouco do movimento que a nossa cultura tem feito nas últimas décadas com relação a Jesus, principalmente aqui na América do Norte, né, Europa e América do Norte, existe um movimento que a gente chama que é um movimento na direção do pós-cristianismo. É interessante. Eu sei que tem gente que. Eu lembro quando eu estava no Brasil, tinha gente que ficava horrorizada quando eu falava isso. Falava, não, imagina, vivemos numa sociedade cristã, numa sociedade regida pelos princípios evangélicos ou católicos, né, que seja. E eu falava, não, a gente acabou essa era. Acabou a era onde o cristianismo ele definiu os rumos da sociedade no sentido de comportamento, no sentido de estilo de vida, no sentido de princípios morais. Existe um movimento, sim, de tentar apagar o cristianismo, de tentar apagar ou diminuir a exposição à visibilidade de qualquer coisa que se refira aos valores cristãos. Você pode olhar, quando chegar a Páscoa, por exemplo, pega no Google aí Páscoa, escreve Páscoa lá. Você não tem menção à morte e ressurreição de Jesus, você não tem cruz, você não tem nada. Você tem ovo de Páscoa, você tem coelho e tudo mais. Isso, claro, dentro de uma sociedade que é consumista, que é puramente comercial, né? A relação é eu vendo, você compra, e a gente vive em torno dessa dinâmica de vender e comprar e de ganhar dinheiro. Não me surpreenda que coisas boas tenham se tornado mercadorias ou parte do mercado de trabalho. Mas não é essa a questão que eu estou criticando. Eu acho que quando chega Natal, Páscoa, tem que vender coisa mesmo, tem que vender árvore de Natal, tem que vender Papai Noel, chocolate na Páscoa, no Natal, né? Tudo que puder dar emprego para as pessoas e tal, eu acho que é válido. Eu não tenho nada contra você ter árvore de Natal em casa, não tenho nada contra você comemorar a Páscoa, ganhar ovo de chocolate, né? Embora eu acho que o tal do ovo do chocolate é uma enganação, né? Porque você compra o mesmo chocolate mais barato em barra, mas depois que ele é feito no ovo, ele fica 4, 5 vezes mais caro. Então, esse é outro papo. Não é essa a questão. A questão é o movimento que vai tirando, principalmente da nova geração, que
está chegando aí, os mais novos, né? A geração Z, a geração depois a geração Y, é uma turma mais nova que praticamente foi formada, cresceu e não tem internalizado os mesmos valores que a geração anterior tinha sobre Deus. Por exemplo, tem um livro muito legal de um pastor chamado Tim Keller, que ele fala assim, como o texto o título do livro é como, em inglês, né, tradução livre, é como alcançar o Ocidente novamente. Né? Acho que em português o livro é como reconquistar o Ocidente para Cristo, é isso aí. E esse livro, ele é muito assertivo, ele é muito objetivo, preciso, quando ele diz que, o Keller, né, um exegeta cultural, assim, fantástico, ele diz que hoje nós vivemos numa época onde as pessoas não têm mais naturalmente dentro de si uma mentalidade que considera, por exemplo, Deus, que considera a questão de vida após a morte, que considera uma relação dos princípios morais com algum tipo de divindade, né? Ele fala que ao longo da história, né, das mais primitivas histórias, inclusive milênios atrás, até recentemente, era normal que, independente do tipo de fé, as culturas elas tinham uma noção de um transcendente, por exemplo. Ou de um transcendente, ou tinha uma noção de que você precisaria alinhar sua vida a algum tipo de padrão, por causa da relação com essa divindade. Em alguns momentos isso era uma coisa meio complicada, porque a divindade geralmente era meio braba, né? E ela podia te retalhar, ela podia vingar-se de você se você não fizesse as coisas direito e tal. Mas pelo menos havia uma consciência de que havia algo transcendente e que a maneira como a gente vivia aqui afetava a relação com esse transcendente. Hoje, né, o momento que a gente vive no Ocidente, principalmente na América do Norte, principalmente na Europa, e isso já chegou, vai chegar com mais força na América do Sul ainda, hoje não existe essa consciência. Por quê? Porque hoje qualquer relação com princípios morais, com relação a sentido da vida, até mesmo com relação ao que vai acontecer depois da morte, ela tem muito mais a ver com o seu ser interior, com o seu eu interior, com os seus valores interiores, do que com algo externo. Isso torna muito mais difícil você falar sobre espiritualidade numa sociedade assim. Antes você podia só alinhar, você pegava Jesus, por exemplo, e alinhava, né? Falava assim, ó, gente, você tem uma perspectiva sobre a vida depois da morte, mas Jesus tem essa perspectiva. Olha, você tem essa perspectiva sobre espiritualidade, mas Jesus tem essa, né? Hoje não. Hoje o movimento que existe é que a gente precisa ser salvos dessa ideia de que precisamos de algum tipo de salvação. Então, são tempos sombrios, eu diria, para o coração humano. Eu sei que a religião em si, ela é prejudicial. Quando eu falo religião prejudicial, eu não estou dizendo de uma relação genuína com Deus, eu não estou falando de coisas boas, eu estou dizendo do sistema religioso que faz você barganhar com Deus, que faz você ter medo de Deus, o sistema religioso que te compra, né, que faz você doar o seu dinheiro ou a sua vida para um Deus que está pronto para te amaldiçoar. Acho que isso é complicado, isso é terrível, isso é diabólico, inclusive. Jesus Cristo não tem a ver com isso. Puxa, às vezes eu falo esse negócio, mas ao mesmo tempo que eu falo esse negócio, eu penso assim, pô, não adianta, porque quando você entra no YouTube, por exemplo, você entra nos vídeos e vê o pessoal falando sobre religião, a grande massa, né, e estou falando com respeito da grande massa, quer dizer, a grande maioria das pessoas, elas parece que querem estar presas a um negócio assim. O negócio é bom quando é exigente, o negócio é bom quando existe um desafio, um esforço humano. O negócio é bom quando Deus é brabo, quando Deus põe o pé na mesa e diz assim, olha, se você não fizer isso, eu vou acabar com a sua vida, eu vou detonar você, ou você está sofrendo aí por causa disso, você está passando os perrengues porque você
não fez isso, não fez aquilo que eu queria, e agora eu estou pesando a minha mão sobre você. Então essa conversa, ela é perigosa. E isso não traz vida para ninguém, isso não traz esperança para ninguém. Olha só que interessante, o Natal, ele é uma correção desse negócio. O Natal corrige esse trem. Né? O Natal ele corrige essa perspectiva de que existe um Deus, um transcendente, um ser, uma divindade doida para poder escravizar você, ou exigir de você, ou fazer trocas com você, ou coisa do tipo. Né? Por quê? Porque o Natal está baseado em cima de uma ideia que só existe no cristianismo. Só existe no cristianismo, só existe na fé cristã. O Natal está baseado numa ideia de que Deus voltou a morar com a gente. De que Deus voltou a viver entre os homens. Não plenamente, mas gradativamente. E isso é dito lá nos evangelhos, quando você abre, por exemplo, o evangelho de Mateus, quando você tem o relato, deixa eu ver aqui, Joseph, puxa, eu tô lendo em inglês, gente, desculpa aí, tô confuso aqui. Cadê aqui, gente? Nossa, eu devia ter pegado esse versículo antes de falar com vocês, que agora eu vou perder uma parte do vídeo procurando esse negócio aqui. Seu marido tal, a virgem ficará grávida. Não, mas não é aqui, não é esse trecho, não. Será que tá em... Deve estar em Lucas, acho que é Lucas que fala sobre isso aí. Você viu que pastor é inteligente? O pastor não sabe onde tá as coisas na Bíblia, gente. Pelo menos eu sei onde é o Evangelho de Lucas, né? Isso é básico, né? O Evangelho de Lucas está no Antigo Testamento. Não, brincadeira, está no Novo Testamento, é o terceiro livro lá. Ou pelo menos isso, né, Fernandão? Estudando mestrado aí em teologia e não sabe. Mas eu tinha certeza que era em Mateus que o anjo falava um negócio para Maria. Caramba, gente, não é Mateus? Será que eu tô doidão? Aqui, eu não vou fazer esse vídeo de novo, não, eu não vou. Aqui, ó, o nascimento de Jesus, é isso aqui mesmo, pô, eu não tô doido, não. Nascimento de Jesus, foi assim, ficou grávida. Bem, deixa eu ler a história pra vocês, então. Vamos ver se a gente acha aqui, se não achar eu falo do mesmo jeito. Foi assim o nascimento de Jesus, Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e aqui tem um aspecto cultural da época, beleza? Não se assuste, havia o acordo antes do casamento, né, assim, entre os pais e os filhos, então havia um compromisso de que ela iria se casar com José. Digamos que ela tá noiva de José, tá esperando o casamento. Uma menina jovem ainda, não é uma menina, não é uma mulher já madura, é uma menina. Ela está prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e isso é um problema, a gente pode falar sobre isso nos próximos vídeos, porque isso aqui, dor de cabeça para Maria, ficou grávida antes do casamento. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la. Não, mas não é esse texto aqui que eu queria. Será que eu vou ter que editar esse vídeo, gente? Não vai ter jeito. Pô, eu falei tanta coisa bonita, né? Antes aqui, como é que eu vou... Aqui, ó, achei. Pronto. Beleza. Então, foi assim. O seu marido, José, por ser um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, porque ela estava grávida antes do casamento, como é que ele ia provar que não era ele o pai do menino, né? Então, se ele provasse que ele era o pai, ele estava dizendo que ele atravessou as regras, ele quebrou as regras do casamento, só teve relação com ela antes do casamento, isso seria um problema para ele. Mas se ele falasse que o filho não era dele, o problema era de Maria, porque de quem que Maria engravidou, estando noiva de José, né? E ele, não querendo expô-la à desonra pública, um cara consciente aqui, pretendia anular o casamento secretamente. Esse é o jeito que a gente lida com os nossos problemas. A gente não fala a verdade, a gente não expõe as coisas com honestidade para as pessoas, a gente faz as coisas por trás, a gente deixa quieto, a gente vai embora, a gente não liga mais, a gente fala assim, deixa quieto, não vou mais falar com ele, não vou mais falar com ela. E era assim que o José ia tentar fazer, ele ia tentar anular secretamente o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho,
e disse para ele: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Enquanto está levantando essas questões na sua cabeça aí, difícil de você processar isso, relaxa, a gente conversa sobre isso depois. José, a sua noiva, a Maria, ela dará à luz a um filho, e você deverá colocar nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta 800 anos antes. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Esse aqui é o ponto do Natal. O Natal é Deus conosco. O nome de Jesus, vocês devem ter ouvido falar que um dos nomes que é dado a ele nas Escrituras Sagradas é de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Literalmente é isso aqui que Mateus, um dos discípulos de Jesus que andou com ele, escreveu como parte do seu relato, e deve ter pego esses testemunhos de Maria, né, que estava acessível na época, sobre como que foi como que começou toda essa história. Mas eu acho fantástico esse negócio. O José, só para terminar a história, ao acordar fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ou seja, ele chamou para si a bronca e falou: não, eu vou assumir isso tudo e não importa o que o pessoal vai falar, não importa o que a galera vai falar no Instagram, no Facebook, a gente vai seguir em frente ao nosso casamento. Esse é outro ponto que a gente pode conversar na semana que vem. Deus conosco. O grande problema da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, eu falei para vocês no começo aqui do nosso primeiro vídeo que esse nosso canal a gente vai conversar em torno da grande história. E a grande história da Bíblia é que um dia, por alguma razão específica, que tem a ver com um rompimento da relação com Deus, Deus se separou da humanidade. E por isso que a humanidade virou um caos. E desde lá a gente vem tentando pôr a humanidade em ordem, do nosso próprio jeito, do jeito que a gente acha que as coisas se resolvem, assim como o José, por exemplo, tentando resolver o problema com Maria, tentando deixá-la secretamente. Não sei como é que ele ia fazer isso, gente. Não sei. Ele já estava comprometido com ela, todo mundo sabia que ela era noiva dele, eu não sei como é que ele ia anular o casamento secretamente e ia dar o de louco, né? Como se nada tivesse acontecido e como se isso fosse resolver, de fato, algum problema e não criar muitos outros. Desde que Deus se separou da humanidade, a coisa começou a ficar complicada. E o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ele tem tudo a ver com essa volta de Deus a habitar entre nós, a habitar, a ser parte de nós. Gradativamente isso está acontecendo, né? Não está plenamente, por quê? Porque a gente ainda está vendo muita coisa errada acontecendo, o mundo ainda está complicado, o mundo ainda é disfuncional, a gente ainda morre, né? E a morte é uma das características de um mundo separado de Deus. Mas essa história dele voltar, dele resgatar, que tem muito a mais a ver com uma reconciliação, com um resgate, com um não desistir da gente, com um não desistir da humanidade, né? Tem a ver com esse movimento de Deus se tornar igual a nós, se colocar no nosso lugar, vir até nós e passar pelas nossas batalhas e nos guiar de alguma maneira para fora desse caos, ao mesmo tempo que ele nos restaura como pessoas. Então, o Natal, o nascimento de Jesus, a pessoa de Jesus, a religião em volta de Jesus, a espiritualidade em volta de Jesus, não tem a ver com uma barganha, não tem a ver com manipular a divindade, tem a ver com um movimento do Criador vindo na nossa direção. É isso. Deus conosco vindo habitar entre nós. E olha, Deus podia ter escolhido várias maneiras de fazer isso, mas ele fez pela maneira mais óbvia, que é se tornar um ser humano. Se tornar um ser humano, passar pelos processos de gestação. Olha só que interessante, né? Como que Deus se identifica conosco nesse processo todo. Ele passa por um processo, ele passa por todas as etapas da gestação, da geração de uma criança. Ele se submete a se tornar um bebê, a nascer, a crescer, a aprender a falar, a aprender a ouvir,
aprender a comer, a se deixar ser guiado por sua mãe, por seu pai, a conviver no meio de pessoas. Mas tem uma outra maneira também dele se colocar no nosso lugar e se identificar com a gente, e dizer: eu estou junto com vocês, amo vocês e nós vamos lutar isso juntos. Ele nasce também no meio de uma família cheia de problemas, né? O próprio nascimento dele é conturbado, ele é filho de uma mãe, essa expressão sempre me trai quando depois que eu falo que eu vejo, mas ele é filho de uma mulher. Ai, Fernando, no meio do momento sério você fala essas coisas. Ah, ele é filho de uma mulher que não tem como explicar como que ela está grávida e que tem que enfrentar todo o preconceito de uma sociedade com uma mulher que está grávida, aparentemente sem ter se casado, sem ter se... Aparentemente não, ela não se casou, mas ela tem que enfrentar todo esse julgamento de uma sociedade em volta dela, talvez até da família, porque como é que ela vai explicar que ela está grávida e está grávida do Espírito Santo? Numa época onde você não tem tecnologia, ciência suficiente para poder comprovar que, por exemplo, ela ainda era virgem, que ela não tinha tido relação sexual com ninguém. Então ela tem que carregar sobre si esse fardo, confiando de que Deus está cuidando dessas áreas da vida dela, né? Então, o próprio nascimento de Jesus, ele se dá dentro de um momento conturbado, onde os pais têm que resolver essa relação. Ele nasce dentro de uma família onde ele é assumido como filho de um cara que não é pai dele, biologicamente, digamos assim, que é o José. E isso é uma realidade na humanidade hoje. Eu, por exemplo, eu vivi a minha história, ela tem um pouco disso, né? Eu fui criado por uma mulher que não era minha mãe biológica, e então a minha família também tinha várias disfunções. E quando eu olho para Jesus nascendo no meio disso, e falo, pô, Jesus podia ter nascido em Roma, por exemplo. Ele podia ter nascido num berço real. Ele não é chamado de rei, ele não é chamado de o Senhor, mas ele resolve nascer numa cidadezinha chamada Belém. Ele resolve ser criado numa outra cidadezinha menor ainda, chamada Nazaré. Você tem uma ideia, né, quando a gente fala dessa geografia do mundo antigo, você tem o Império Romano, Roma é a capital do Império, Jerusalém é uma cidade importante, mas é importante na região, não importante como um contexto mundial, né? Belém é uma cidade a parte mais periférica ainda de Jerusalém, e Nazaré, então, você nem ouviu falar. Quando eu morava em Minas Gerais, o pessoal de Minas aí vai entender o que eu estou dizendo. É como se, assim, Roma fosse Nova York, Washington, né? Acho que mais Nova York, cidade mundial, cidade global. E Jerusalém é como se fosse uma cidade, assim, de, tipo, Lagoa Santa, Belo Horizonte, né? Uma cidade mais periférica, num lado do Império que não tem muita expressividade. Belém seria, tipo, comunidade do Mato Dentro. É a comunidade do Mato Dentro que chama, ali perto de Lagoa Santa, não sei se era a cidade do Mato Dentro, acho que é a comunidade do Mato Dentro. E Nazaré era tipo como se fosse lá Morro do Pilar, Serra do Cipó. Cidadezinha que você não ouve falar, cidadezinha que para você achar, né, é mais complicado. E Jesus resolve nascer numa família simples, um cara que é carpinteiro, se identificando conosco. Olha como que Deus vem na nossa direção, buscar reconciliação. Ele não nos chama para o nível dele, ele vem até o nosso nível e se envolve na nossa realidade. Isso é diferente de qualquer divindade. Isso é diferente de qualquer história sobre divindade mitológica na antiguidade, porque geralmente deuses, eles têm um espírito megalomaníaco, eles são egocêntricos, eles gostam de estar no topo. Deuses, no geral, eles gostam de mandar e de colocar os seres humanos a seus serviços. E geralmente deuses são seres humanos que se tornaram deuses. E por isso levaram a sua humanidade quebrada, disfuncional, para a divindade e detonaram com a divindade. Tá aí um tema legal para uma reflexão. Os seres humanos corrompendo a divindade, mas não é o nosso caso aqui.
Quando a gente fala do cristianismo, nós temos o quê? Nós temos Deus, o Criador perfeito, que é em três, Pai, Filho e Espírito Santo, outra conversa para outro dia, mas que um desses três, o Filho, resolve se tornar ser humano, ele faz um movimento inverso, ele se torna ser humano para vir na direção dos seres humanos. O Natal é essa notícia que aconteceu na história, cravada na história, cravada no calendário nosso, século I, ali em local, Jerusalém, Belém, região da Palestina, ali, aquela região do Oriente Médio, que Deus se encarnou. E o nome dele era Jesus Cristo. E ele andou e tocou a vida de pessoas de uma maneira que só Deus poderia tocar. Ele se compadeceu de gente complicada, de gente marginalizada, de gente que ninguém queria. Ele teve diálogos profundos sobre coisas da vida, sobre dificuldades da vida, de relacionamentos, dificuldades financeiras. Ele curou pessoas que estavam condenadas a morrer solitariamente. Ele nos ensinou um caminho do amor e do autossacrifício pelos outros. E isso é Deus habitando entre nós. O que alguns pensam sobre Deus estar habitando entre nós tem muito mais a ver com poder, muito mais a ver com fama, principalmente dentro de grupos religiosos, né, que predominam aí a América do Sul e a América do Norte, onde existe um triunfalismo, um negócio de que nós vamos dominar, nós vamos mandar, nós vamos governar o mundo. O Natal, ele nos mostra que o chamado de Deus, ou a característica principal de Deus habitando conosco, não tem a ver com tomar conta de nada, com dominar nada, tem a ver com servir, tem a ver com amar, com se entregar, tem a ver com estar disposto a caminhar lado a lado um com o outro. Talvez seja por isso que o símbolo do Natal esteja totalmente de escanteio numa sociedade pós-cristã, porque numa sociedade pós-cristã, dominada pelo dinheiro, pelo consumismo, pela autonomia pessoal, não existe espaço para serviço, não existe espaço para doação, não existe espaço para autossacrifício, né? Então, existe ainda um conflito entre Deus, entre quem é Deus e quem somos, quem nos tornamos, nós, a humanidade. E Deus ainda assim, pacientemente, misericordiosamente e amorosamente nos busca diariamente, vem na nossa direção para nos levar de volta para aquela realidade onde Ele, de fato, podia tocar as nossas vidas como um todo e a sua presença e os seus valores podiam determinar de maneira amorosa como que a gente viveria em paz e harmonia e tudo aquilo que a gente sonha de bom. Então, o Natal, ele é sobre isso. O Natal é sobre Deus, Criador de todas as coisas, se tornando ser humano e vindo na nossa direção. Esse movimento, essa iniciativa, ela não é humana, ela é divina, porque humanos querem se tornar deuses, né? Humanos querem se tornar deuses para quê? Para ter poder. Mas a iniciativa divina é Deus se tornando ser humano para poder amar. Pô, simples demais essa mensagem, Fernando. Você deveria ensinar para a gente que o nosso grande objetivo de vida, o nosso grande propósito de vida, a nossa virtude de vida é o amor, é o serviço, é a dedicação um ao outro, é o oferecer-se um ao outro, é tentar se colocar no lugar da dor do outro e muitas vezes assumir essa dor como nossa responsabilidade. Não como um peso, mas como parte do que é ser humano. Sabe que o apóstolo Paulo, ele tem um hino que ele cita, não sei se é dele esse negócio, acho que é dele, acho que é ele que compôs esse hino que a igreja primitiva cantava. Eu falo que não sei se é ele que compôs, embora esteja bem a partir dele aqui, não sei se a igreja cantava e ele só colocou aqui, mas lá em Filipenses capítulo 2, que é uma carta que ele escreve a uma comunidade cristã do primeiro século, ele tem um hino dizendo assim, ele está escrevendo uma carta para o pessoal, ele está dizendo, olha gente, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí vai vir um hino aqui.
Qual que é essa atitude de Jesus? A mesma atitude de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Não considerou que o fato dele ser Deus o impediria de cumprir essa missão, de vir até nós, de nos buscar, de se compadecer. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você está vendo? Do nosso ponto de vista, é Deus totalmente caindo regressando totalmente, né? Degredindo, nem sei se existe essa palavra, regredindo, né? Regredindo totalmente no seu status. Mas o Paulo está dizendo que Jesus, sendo Deus, não considerou que isso era algo que ele devia se apegar-se e falar assim, não, eu não posso me tornar ser humano, eu não posso ir na direção desse pessoal porque eu sou Deus. Não, ele larga a mão disso e ele se esvazia, ele se humilha a si mesmo, se torna ser humano e ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha esse movimento de Deus, isso é Natal. Por isso, Deus Pai, o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que ele é chamado de rei, de senhor da história, porque ele é o senhor da história, não dominando, mas servindo e dando a sua vida. Os que governam o mundo não são aqueles que mandam. Os que dão a última palavra na história não são aqueles que oprimem, não são aqueles que pagam mais, são aqueles que servem. E o Natal é a história de Deus servindo a humanidade. Não esquece disso. Por isso que é difícil, numa sociedade pós-cristã, você ter os símbolos do Natal expostos para tudo quanto é lado, porque isso confronta a nossa natureza. O serviço, a humildade, o amor. Não é isso que a gente busca. Interessante que tem uma coisa que não tem como tentar apagar, não tem como remover da história, como um símbolo de Natal. É que, embora você vá no Google, nas lojas, e você não tenha nenhuma imagem que se refira a Jesus Cristo, na época do Natal, aqui no Ocidente, quando você anda pelas ruas, pelas casas, você vê luzes. Você vê luzes em todos os lugares. As pessoas fazem questão de enfeitar suas casas, suas árvores com luzes, iluminando, né, aquele momento. E a luz, ela nos remete a Deus, iluminando a nossa vida na escuridão. Pensa nisso. Final de ano, no Natal, talvez o ano tenha sido bastante difícil para você ou não. Talvez você tenha caminhado algum tipo de escuridão existencial, emocional. Jesus é a luz do mundo que veio para iluminar a sua vida. Veio para mostrar para você as coisas de maneira mais clara, como elas devem ser. Não mostrar como você quer que elas sejam, mas mostrar como elas de fato devem ser. Jesus, nessa atitude de iluminar as nossas histórias, ele nos traz de volta à vida. Ele restaura o nosso vigor para viver, nossa concepção do que é de fato ser gente. Isso é o Natal. Isso é Deus habitando conosco, nos tirando das trevas, abrindo os nossos olhos. Para que Deus tem aberto os seus olhos? Por que Deus tem iluminado a sua vida? O que você tem visto? O que você tem sido exposto quando Deus ilumina você? Se você quer experimentar isso com Jesus, você pode, aonde você está aí, fazer uma oração. Por mais incrédulo que você seja, por mais não religioso, não espiritualista, por mais não cristão ou pós-cristão que você seja, Deus tem te chamado, meu querido e minha querida, para voltar a habitar com Ele. Ele está pronto para sentar com você e andar com você. Estou falando isso a partir também de uma experiência pessoal. Embora eu esteja há anos seguindo Jesus e servindo como pastor, como líder de comunidades e tal,
Eu também tenho uma trajetória, eu também tenho uma experiência que precisa ser cultivada na relação com esse Jesus dia a dia. Sabe o que é legal disso que eu tô vendo no vídeo aqui agora? É que eu tô falando sobre luz e tem só uma frestinha na minha janela ali, né? Porque tem a cerca, e aí entre a cerca e o limite da janela tem uma frestinha desse tamanho. E no momento que eu tô falando de luz para vocês agora, e eu não combinei isso, o sol, vocês viram na imagem que o sol iluminou aqui. É isso. É Deus iluminando a nossa vida, deixando claro quem nós somos. Nós somos pessoas feitas para Ele, por Ele, com o amor dEle, para sermos como Ele. Fica para você esse desafio nesse dia. Lembre-se do Natal, como o momento em que Deus voltou a habitar entre nós. E gradativamente Ele está tomando conta da terra. Um dia, o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus, falou que um dia a glória de Deus, né, a presença de Deus, a beleza de Deus, iria encher a terra como as águas cobrem o mar. E Ele está fazendo isso gradativamente, através de gente como eu e você, que Ele está tirando das trevas, da escuridão, e iluminando esse mundo. Puxa, que presente esse sol aqui hoje. Que presente poder estar com vocês nessa caminhada. Contem comigo. Escrevam aí, deixem o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, acabei não falando isso no começo. Né? Clica lá. Vamos fazer dessa caminhada uma caminhada junto, para a gente crescer juntos nisso também. Tá bom? Se você quiser, eu quero orar com você e a gente termina esse tempo. Obrigado, Paizão. Tu tens sido um grande pai para nós. Nosso Pai Celeste, o nosso Paizinho, que com um amor verdadeiro tem vindo em nossa direção diariamente, tirando de nós o medo de viver, mas ao mesmo tempo também corrigindo a nossa rota e nos transformando. Ilumina a nossa vida, constantemente nos mantém nessa luz, ó Deus. Nos ajuda a aprender com Jesus, o Rei da história, o Rei do universo, aquele que se fez um menino, se fez uma criança, para poder viver entre nós e carregar as nossas dores, nos guiar para fora dessa escuridão. Nos ajuda a aprendermos com Ele, a seguirmos Ele, nos tornarmos parecidos com Ele. E permita, ó Pai, que a escuridão dentro de nós seja dissipada pela Tua presença. Alcança as nossas vidas nesse Natal, Jesus. Alcança as nossas vidas, nos dá discernimento, renova o nosso ânimo, nos dá mais confiança em Ti. Ensina a gente a viver com maturidade. É isso. Amém. Beijo para todo mundo. A gente se fala.